Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. Que Jesus esteja conosco e nos auxilie na absorção de tantos conhecimentos. Pessoal, antes de eu passar para a Tânia, que vai apresentar o nosso resumo, eu gostaria só de relembrar que vocês podem mandar suas perguntas para serem respondidas, sempre com antecedência, né? Então, a gente pede para que possamos ler o próximo capítulo a ser estudado, anotar as perguntas e podem me enviar, tá bom? Pelo WhatsApp, que é assim que a gente faz uma triagem e encaminha para os coordenadores. Então, agora nós convidamos a nossa querida Tânia para que ela possa nos apresentar o resumo. Seja bem-vinda e a palavra está com você. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, Gi, Laudes. Eu quero dizer inicialmente que foi um capítulo assaz difícil para poder trazer um resumo, porque a cada leitura de um parágrafo, para mim, visualizava a importância de estar trazendo aquelas informações. Então, capítulo 17, intitulado Ampliando o Campo de Trabalho. Logo após a oração proferida pelo Dr. Silvio Santana, que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, proporcionou psicosfera abençoada de dúlcidas vibrações, o mentor iniciou uma série de esclarecimentos dizendo que Jesus permanece o amigo e mentor, nosso guia e modelo, desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. A cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo acaba ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos optam pelo desencanto, em razão de alguns insucessos, e descem ao desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas. Outros se entusiasmam no início das experiências, para logo abandoná-las, assim que defrontam desafios e dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o caminho por onde passam, retirando os calhaus, melhorando o curso de modo a torná-lo mais fáceis de vencidos por aqueles que seguem na retaguarda. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando dos recursos de cada viajante, que escolhe o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro das escolhas, submetendo-se às ocorrências decorrentes da decisão tomada. Semelhante a uma flecha disparada que não pode voltar, seguindo na direção apontada, também assim prossegue o viajante. Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos, alterando a rota devido à descoberta de algum engano ocorrido. A existência terrena tem muitas oportunidades que sempre favorece a cada um de nós, de acordo com as nossas opções. Todos temos o direito de errar, de forma a poder corrigir
e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável perda de tempo, que poderia resgatar o engano, enquanto aumenta a carga de aflições ao se revoltar ou reclamar. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude, a todos reservada pelo amor de Deus. O envolvimento carnal, na condição de uma nuvem que esconde o brilho do sol, produz alguns esquecimentos sobre as responsabilidades assumidas pelo Espírito antes da reencarnação, produzindo conflitos e incertezas sobre sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados provenientes do passado. Por essas e outras razões, alguns espíritos fragilizados pela falta do valor moral para os enfrentamentos deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes em que se complicam e tentam lutar contra os impositivos da evolução, como se fosse possível detê-la. Quantas vezes, em nossa história evolutiva, assumimos compromissos com a verdade, dominados pelo entusiasmo, para logo abandoná-los, atraídos pelo prazer. Acreditamos na permanência indefinida no corpo físico, sem nos darmos conta, conscientemente, da presença das enfermidades, da desencarnação. Usamo-la para o desgaste através das sensações, intoxicando-o mediante as emoções desordenadas e os conflitos de consciência, censurado pela culpa e remorso que procuramos dissimular, complicando a oportunidade. Ainda continua Dr. Silvio. Renascemos muitas vezes com novos sentimentos de renovação, abraçamos e logo tropeçamos nos mesmos obstáculos que, por inércia e imprevidência, não procuramos afastar do caminho. Ante o inevitável insucesso, voltamos encarcerados em expiações abençoadas para valorizarmos o tempo e a oportunidade. Em muitas dessas oportunidades, encontramos Jesus e nos fascinamos com sua proposta libertadora, suas lições de misericórdia e bondade. Entregamo-nos fascinados, mas não resistimos aos impulsos da inferioridade moral a que estamos presos. Em nome do seu amor, vinculamo-nos ao poder imperial. Deixamos de ser perseguidos para tornarmos perseguidores, abandonando a humildade. Encontramos meios de afastar os inimigos, aos quais deveríamos amar. Os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, iniciando as aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus,
a todos que não compartilhavam com as nossas ideias. Culminamos essas arbitrariedades em nome de Jesus, com a venda de indulgências dos seus hediondos comportamentos. As indulgências eram a prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. O Papa Leão X as tornou oficiais através de documentos que liberavam quaisquer pecadores dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor estabelecido. Tentamos impedir, nessas experiências mal-sucedidas, o avanço da ciência, vigiando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar vigiando-os, impedindo-lhes os passos, sem nos darmos conta que eles estavam sendo fiéis aos compromissos que relegáramos. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus, nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais, somente porque não se submetiam às nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, em nome da hegemonia da Igreja Católica e da fidelidade ao Papa, utilizamo-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Essas loucuras vão longe e permanecem em nossas memórias e em nossos atos. Com frequência, voltam as manifestações de ferocidade quando contrariados, de repúdio quando não aceitos, de ressentimento por falta de sua afeição. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, e ninguém existe que possa fugir da sua interna presença. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam de mal. Enquanto o amor utiliza da paciência que educa, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência. Fez silêncio e retornou com considerações históricas sobre Cristóvão Colombo, a expulsão dos judeus, das suas sinagogas, seus lares destruídos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro. Para arrancar a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis. As mulheres eram violadas,
as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre dos seus pais. Os homens válidos eram vendidos, os idosos e doentes, mortos após os suplícios. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Em um intervalo e outro, o mentor derramava lágrimas e a sua voz embargava da emoção. É compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração a perversidade guardem na lembrança a nossa conduta. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais. Recursos dos mercados materialistas são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos. Amplia-se a área das licenças morais, que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade destes dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns de seus membros. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não existe já as diferenças gritantes em separatismos lamentáveis através das correntes que se fazem adeptas de X, Y ou Z, em detrimento da codificação kardeciana, na qual todos buscamos o conhecimento libertador. Não surgem diariamente médiuns equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia em total ouvido das lições do excelente médium de Deus. Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com festas e atividades lucrativas, nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com bailes estimulantes à sensualidade, com os festejos carnavalescos, a fim de atraírem mais adeptos, especialmente jovens, em vez de orientar e educar. Sem dúvidas, são as paixões humanas viciosas. Não deixam de ser preocupantes essas inovações, que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço da consolação dos sofrimentos humanos e no trabalho de erradicação das suas causas. Estamos encarregados, nós, os espíritos, que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira
que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração, de onde procedem as boas ou más palavras e condutas, conforme enunciou Jesus. Não é uma tarefa simples e fácil, como, aliás, nada o é quando se trata dos valores nobres. Jesus, como ontem, como hoje e ontem, amanhã como hoje, é o nosso lema. Vencedor dos tempos, ele aguarda que a sua mensagem seja vivida como ele nos ensinou pelo exemplo. Exemplo, não há outra alternativa senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Calou-se emocionado. Um grande silêncio, apenas quebrado pelas harmonias siderais, a todo nos dominou. Este é o nosso resumo. Fantástico, Tânia. Que capítulo, né? É um capítulo profundo e bem, assim, que vem nos trazer um alerta bem importante. Muito obrigada, Tânia. Agora nós convidamos o Vitor, então, para dar sequência e fazer os primeiros aprofundamentos. Boa noite novamente, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Ok, Gisele, boa noite aos queridos companheiros, coordenadores e aqueles que estão nos assistindo. Eu tenho que concordar com a Tânia a respeito desse capítulo, porque ele tem abordagens espetaculares, mas o fio condutor do capítulo é a palestra do Dr. Silvio. E a gente não pode, para fazer qualquer tipo de comentário, abster-se de alguns parágrafos, alguns pontos, para sustentar um pouco os nossos comentários. Então, a gente vai perceber também, quem se lembra do livro Após a Tempestade, no capítulo 24, o fio condutor da benfeitora Joana de Ângeles, naquele livro, nessa mensagem 24, labura em equipe, né? Os obreiros do Senhor, tem mais ou menos a mesma temática. Então, a gente vai pegar algumas situações em que o texto da palestra nos propicia para que a gente faça uma orientação no sentido de que a gente possa compreender que, dentre os chamados anticristos, nós vamos compreender o porquê de determinados espíritos terem raiva de Jesus, né, ao ponto de ser chamado anticristo, e que, da pátria espiritual inferior, infelizmente, arrojam de si violência, planificações, planejamentos contra essa nova estruturação da transição que é para melhor, porque eles têm raiva, né, de Jesus. Então, a gente vai fixar isso devido às perseguições inquisitoriais e cruzadas, né? E a gente vai trabalhar um pouco nesse sentido. Então, conforme a Tânia estava fazendo o resumo, tem uma parte da palestra do Dr. Silvio em que, apesar daquelas situações em que as pessoas submetidas à lei do progresso vão enfrentando ao longo dos seus exercícios reencarnacionistas, ele fala, em um determinado momento, que em muitas dessas ocasiões em que a gente está no pensamento progressivo e a gente não consegue, ele vai falar que a gente encontra Jesus e que a gente se fascina
com a proposta libertadora do Cristo, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor. E a gente, fascinado, se coloca, né, num processo de observar essas propostas, mas a gente não resiste aos impulsos, aos arrastamentos da nossa individualidade com relação aos nossos atavismos. Então, o que acontece? A gente tenta adaptar essa formosura de ensinamento ao nosso padrão. Então, sempre eu pego a estrutura que Jesus nos coloca de amar, de compreender, tolerar, ser isso, ser aquilo, mas como eu não consigo, eu tento adaptar algumas dessas lições inovidáveis do mestre dentro da minha ótica, dentro da minha vivência. Então, a gente, para isso, e isso que ocorreu, que ele fala, em nome do amor de Jesus, desse amor, a gente se vinculou ao poder imperial. Não vamos esquecer da grande maioria de nós pertencemos ao clero, nós pertencemos à igreja. Então, nós tivemos vivências em que a gente optou por esse caminho. A gente abandonava o correto agir em função dos ensinos de Jesus, e a gente, por um lado, se aproveitava da estrutura de poder da igreja e usava nosso bel prazer para os nossos deleites, as nossas tendências menos felizes, né? Então, é que ele fala aqui, a gente deixou de ser perseguido à época que conhecemos Jesus, os cristãos eram perseguidos, para nos tornarmos perseguidores. Ele já estava dando aí um lampejo dessa nossa transformação, que muitos de nós também talvez tivéssemos tido conhecimento das excelências dos evangelhos em diversas situações, mas optamos pelo poder temporal, imperial, e tornamos de perseguidos a perseguidores. Abandonamos a humildade sob os mantos do orgulho e da soberba. E aí tem um gancho para a gente entender a política, quando Jesus pede a Francisco para reedificar a igreja, né? E naquela cena magistral de Francisco caminhando pela igreja suntuosa do Papa Inocêncio III, aquela roupa humilde, com aquele fausto dos mantos de carmim, etc., que estavam naquele momento. É o contraponto entre a singeleza da doutrina cristã, no seu mais puro sentido de trabalho com a alma, e não das coisas materiais, e a opulência daquela igreja que estava Inocêncio III. Então, muitos optaram pela opulência. Então, por isso que ele vai falar aqui, encontramos meios de afastar os inimigos aos quais a gente deveria amar, aqueles antipatizantes que a gente deveria conquistar, e os equivocados que nos cabia esclarecer. E demos início, aí que ele vai falar, as aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais de Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, e a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas, ao ponto de a gente chegar, né, compreender, na recordação que a própria Tânia falou aí, dos reis católicos, Isabel e Fernando de Aragão, eles ficavam felizes porque eles encontraram um meio de expulsar os mouros que haviam tomado parte da Espanha, que vamos lembrar que, antigamente, quem dominava a Península Ibérica eram os visigodos, e eles, num determinado momento que o rei desencarna, eles iriam eleger ou favorecer algum lá. Então, houve uma divisão entre os visigodos.
uma turma queria uma adesão ao catolicismo e outras não. Então, ganhou o catolicismo. Mas só que, nesse meio instante, a ala que não foi atendida enviou a mensagem para um sheik árabe e eles começaram a invadir em 711 depois de Cristo. Tanto é que a invasão moura vai de 711 a 1492. Foram mais ou menos 800 anos aí de situação em que os mouros estiveram na Península Ibérica, até, evidentemente, Portugal, né? Então, o que acontece? Acontece que, durante o período em que eles invadiram, em 711, já o povo que não queria a dominação católica optou pelo muçulmano. Então, essa reconquista que eles chamam aqui, né, é para se livrar novamente, sendo que os próprios visigodos, metade chamou e a outra metade queria expulsá-los. Isso levou 800 anos para serem expulsos. Então, aí que fala, lares e vidas, essas guerras entre os católicos, não é só de cruzada, não, porque aí entra Santo Ofício e tudo nesse meio, né? Guerras, lares e vidas foram destroçados, santuários de fé, ducandários foram praticamente destruídos. A fúria da malta ensandecida, após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória onde antes tremulava a muçulmana. E continuava o doutor Silva, né? Continuou. Expulsos também os judeus de suas sinagogas, seus lares foram destruídos, suas vidas tornadas banais, né? E eles tinham, os judeus tinham um caminho. Ele podia abjurar, renegar, por isso que eles fizeram a apostasia das doutrinas que eles se vincularam. Então, eles podiam permanecer, e isso mais em Portugal, como cristãos novos. Mas os bens deles, e muitos morreram também, através do Santo Ofício, mais ainda, né? Então, depois disso, os próprios espanhóis, os reis católicos Fernando e Isabel, eles firmaram um convênio com Portugal para transferir desses judeus para Portugal, aonde eles foram aprisionados e, na maioria das vezes, foram assassinados pelas forças dominantes, né? E, nesse período letal que aconteceu isso tudo, entrou a Inquisição Espanhola. E aí, o que supunha haver-se desaparecido prolongou suas trevas pelos séculos seguintes em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis. E aí vem, né? E eu fui cair na asneira de estudar o empalamento, a roda, a tortura da Polé. Então, criei alguns quadros mentais assim um pouco difíceis, né? Mas eu queria compreender também, me colocar na posição de empatia. As pessoas que passam por essa situação não pode, de uma hora para outra, abrir mão de tolerância, porque a raiva é muito grande. O ódio se instala muito incrustado na mente de quem passa por essas sevícias, essas torturas, não fica impune, né? Então, por isso que eles estavam falando. E tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. Fala das mulheres violadas, as crianças vendidas como escravos. Aí eu peguei um texto que eu encontrei na internet da Matança da Páscoa, isso em Portugal, em 1506. Então, tem uma notícia de um escritor da época falando o seguinte: de 2 a 4 mil pessoas, a maioria cristãos novos, ou seja, eram judeus que aboliram, né, abjuraram da religião judaica, admitiram que o catolicismo é a nova religião deles, mas tinham os cristãos antigos e os cristãos novos. Mas 4 mil cristãos novos morreram em 1506, no espaço de alguns dias, porque eles foram subjugados pela raiva da população de Lisboa. Por quê?
porque existia uma peste, uma seca muito grande também na época, e todos os judeus, os cristãos novos, eram culpados. Então, como é que começou isso? Começou em abril de 1506. O país vivia nessa condição de seca prolongada, né? E numa igreja lá de São Domingos, alguém jurou ter visto uma imagem do Cristo iluminado sobre um altar. E estava dizendo que era um sinal de misericórdia e de uma futura bonança. Um outro presente à mesma reunião, na mesma missa lá, discordou e disse que era um reflexo do sol. Como ele era um novo cristão, ele foi apedrejado, levaram ele para fora e o mataram. E isso desencadeou aquela coisa de manada, do rebanho, né? Aí 2 padres dominicanos saíram e falaram: eles fizeram isso, estão dizendo assim, assim, assado. E a multidão enlouqueceu e começou durante 2 dias, tipo, vamos lembrar assim, né? Uma noite de São Bartolomeu, né? Só que ali foram 2 dias consecutivos. Então, eles estavam falando que a situação só foi controlada quando o rei Dom Manuel enviou tropas. E que situação que vai nos lembrar? Eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo ontem, olha que coisa interessante. E ele estava dizendo, é uma palestra grande, até de 1 hora e pouco, ele estava falando que ele conheceu na época que ele ia a Pedro Leopoldo, o Chico falou de 2 senhoras, uma avó e uma neta, que moravam numa localidade chamada Lapinha, em que essa neta ela só tinha o rosto, era cega, surda, muda e tinha um corpo deformado, só o rosto que era assim normal. O resto é como se os ossos fizessem um esquema de tipo parafuso. E conversa do Chico com o Divaldo veio falar que essa senhora que estava nesse processo, ambas, né, elas eram damas influentes e vaidosas da corte de Carlos II na Espanha inquisitorial. Essas 2, elas, como viviam na corte, elas apontavam as famílias judias e muçulmanas que poderiam ser uma potencial fonte de dinheiro, porque existia um tipo de comércio. Quem entregava a outra pessoa, a igreja ficava com a parte, o Estado com outro, e quem denunciava ficava com outro tanto. E essas damas da corte, elas apontavam o dedo para todo mundo, e muitas pessoas morreram. Então, elas já tinham mais de 300 anos, essa seria a última encarnação dela. Vale a pena depois ver, ouvir também, né, lógico, a palestra do Divaldo falando isso, né, que ela apontava as famílias judias e muçulmanas para serem perseguidas pela Inquisição e ficavam com parte dos haveres. Então, quem puder ver, está no livro, tem uma mensagem essa que estava cega, surda, chama Conceição, Maria da Conceição, no livro Vozes do Grande Além. Quem puder ler depois, vale a pena. Então, o que vai acontecer? Nesse processo todo, esses espíritos que desencarnavam durante esse período de 800 anos, não só a Inquisição, mas durante o período das Cruzadas, também sobre os judeus e os árabes, né, os muçulmanos, eles desencarnavam no estertor do ódio e tinham a sua, vamos dizer, o seu ponto de apoio no plano espiritual em organizações trevosas que eles mesmos se denominavam anti-Cristo, porque eles queriam tirar do Cristo toda aquela situação de bondade e de misericórdia, porque eles não foram tratados nem com bondade, nem com misericórdia. Então, mas não é porque eles não entenderam. Eles tomaram ódio em função do que sofreram e todo mundo ia pagar por isso. Então, nesse sentido, é que o nobre orientador esclareceu.
é perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade ainda guardem de nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de terem sido atirados aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se com em seus redutos, que hoje são transformados em regiões quase infernais, onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na Terra. Esse é o foco que eu queria, né, chegar, porque muitas vezes a gente, não estudando a Inquisição na Península Ibérica, a gente não tem essa dimensão do que ocorreu lá. A gente acha que só ocorreu em Jerusalém. Não, mas era uma coisa sórdida. Então, é por isso que o plano era para tirar o pensamento cristão da terra. Não só isso, porque tirando o pensamento cristão, o domínio, a vaidade, o poder dessas instituições, o mundo seria um local não muito razoável para se viver. É daí que ele vai falar. A pergunta que é chave para mim aqui. E os discípulos do Consolador? Como se vem comportando? Desde esse período lá depois das Inquisições, das Cruzadas, até agora. Vamos dizer que nesse meio tempo o Consolador já veio. Então, a palavra, porque ele está trabalhando aqui num fio condutor da lei do progresso, que a gente vinha, tal, aprendendo, mas ele chama aqui, ó, como é que a gente tem se comportado? Estamos em condições da preparação dos novos tempos e do despertar de consciência, de trabalhar com os companheiros, né, do plano espiritual? Será que a gente tem condição, essa renovação desse momento que a gente está vivendo, a gente tem levado a efeito isso? E ele diz, né, não se trata de uma tarefa fácil e simples, porque quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais, dos desequilíbrios para a ordem, do erro para o acerto, empenhados nesse programa, a gente não pode ceder espaço às frivolidades nem às insinuações douradas que o mal propõe. E nesse meio tempo aí, tem um assédio que eu acho que talvez o próprio Marcelo vai abordar, com toda a elegância e proficiência dele, a respeito de como que esse tipo de conduta do plano inferior tem atuado nas hostes espíritas, né? Então, ele vai falar, realmente, não há alternativa para nós. É como Joana disse lá no capítulo 24, Novos Obreiros do Senhor. É luz ou treva. Não temos mais o que pensar. Então, ele fala, não há alternativa aqui, o doutor Silvio, se não avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Todos os livros, todo o evangelho, toda a questão de Jesus para conosco é do progresso moral. Não tem uma palestra que a gente ouva cujo conteúdo está embutido progresso moral. Qualquer vídeo que a gente ouça, qualquer live, tem que ter isso aí, progresso moral. Então, fora disso, não tem jeito. E qual a mais meritória das virtudes? Na questão 893, vai dar a chave aqui, ó. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, ou seja, todas as vezes que eu, de forma voluntária, ofereço resistência aos meus maus pendores, eu estou exercitando virtudes. Agora, a sublimidade da virtude começa pelo sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem sentido oculto. E a mais bela, a mais meritória, é que se assenta na verdadeira caridade. E a gente vai entender que caridade, no sentido de Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Eu acho que era isso que eu queria trazer assim como o foco dos meus comentários. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Vitor.
ouvindo você falar, a gente entrou na história e não queria que você parasse de falar, não. Quem sabe a gente marca uma palestra sobre esse tema para você fazer para nós. Obrigada. Ok, está combinado. Agora, então, a gente convida o querido Marcelo para dar continuidade aos aprofundamentos. Muito obrigado, Gisele. Marcelo. Estou com som? Está baixo? Tá tudo certo. Tá. Eu agradeço muito, Gisele, agradeço a Tânia pelo resumo e reconheço a dificuldade, porque todos os pontos ali são muito importantes. Então, um grande desafio fazer um resumo a respeito desse capítulo que deve ser lido e relido. O Vitor, eu tinha conversado com ele me ajudou em algumas coisas. O Vitor é danado. Ele me lembrou desse capítulo 24, do Após a Tempestade. Então, quero trazer aqui crédito ao nosso querido Vitor. E eu disse para ele, Vitor, você vai falar tão bem que no final eu só vou falar assim, que assim seja, né? E foi mais ou menos isso, porque eu estava adorando escutar o Vitor. O Vitor nos trouxe a parte ruim, o nosso histórico relacionado a este capítulo 17, dos dramas que nos metemos, das confusões que nos metemos, que o Dr. Silvio Santana nos menciona. Mas é interessante que bem no comecinho desta mensagem, deste capítulo, ele nos fala algo que não pode nunca ser esquecido por nenhum de nós. Ele repete o seguinte: Jesus permanece o sublime amigo, permanece amigo e mentor, nosso guia e modelo, desde o começo, desde os primórdios. Não há um outro guia, não há um outro modelo, é o mestre. Não dá para a gente fazer nenhum tipo de adaptação, tentando acionar os conteúdos ainda muito infantis que possuímos, para dar uma formatada em um novo Jesus. Não há outro caminho. Isto não é uma questão de ortodoxia, é uma questão de consciência. Emmanuel vai nos trazer, logo na introdução do livro A Caminho da Luz, se a gente pode, de alguma forma, reforçar a beleza da mensagem do doutor... do mentor, do Dr. Silvio Santana, ele nos fala que os nossos pobres olhos ainda não conseguem divisar as particularidades do deslumbramento de tudo que ocorre nesse trabalho deste homem chamado Jesus. Emmanuel fala que não sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. Ele vai e segue falando que ele sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. E lá no comecinho, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, na Gênese Planetária, uma fala que eu já repeti tantas vezes essa fala que eu tenho de memória, que Emmanuel nos trazendo que nas tradições, rezam as tradições do mundo espiritual, que no concurso de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus é um destes membros. E este homem, este ser, este espírito crístico é o nosso modelo. Não dá para a gente tentar fazer as adaptações, mas ele fala que a natureza não dá saltos. O Dr. Silvio vai e segue na mensagem, mostrando que há um espírito de sequência, que mesmo tendo este modelo, este guia, nós temos algo que é absolutamente sagrado, o nosso livre-arbítrio. E por causa deste livre-arbítrio e por causa da nossa imaturidade espiritual, nós fazemos as nossas escolhas. E ele começa a mensagem, quais as escolhas que nós fizemos? Aqueles que vão para os caminhos floridos, aqueles que se encantam com a mensagem num determinado momento, e aqueles, mas depois abandonam, e aqueles realmente que abraçam a mensagem e seguem
porfiando nessa estrada difícil, enfrentando a dor, enfrentando o resultado da nossa semeadura do passado e mudando a própria existência. Tânia nos relembrou no resumo das multimilionárias oportunidades que a providência divina nos favorece. Ela não coloca nos desfavorece, ela fala nos favorece, nas nossas diversas opções. Quais as opções que nós queremos abraçar? Então, logo no comecinho desta mensagem, e o Vitor trouxe isso de uma forma muito bela, e Tânia também frisou isso, ele fala da lei de evolução, ele fala da marcha do progresso, fala do livre-arbítrio e das escolhas humanas. Se a gente for ver no livro terceiro, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, nós vamos ver ali a lei do progresso. E é importante a gente reler as perguntas 780, que fala da questão do progresso moral e do intelectual, qual vem primeiro, o que engendra uma coisa com a outra, mostrando que a intelectualidade vem na frente e a moralidade vem depois. Mas aí Kardec segue na pergunta 780b, falando como é que pode, então, determinados povos esclarecidos, ditos civilizados, frequentemente são os mais pervertidos. E aí os Espíritos nos trazem que este progresso completo constitui o objetivo de cada um de nós. Mas os povos, assim como nós, indivíduos, com a nossa capacidade de escolha, com o nosso livre-arbítrio, só vamos atingir estes altos pontos de elevação, onde as duas asas se equilibram, com o tempo. Então, o senso moral vai se desenvolver à medida que, através dessas experiências que nos foram apresentadas pelo Dr. Silvano, acarretando as dores que estamos experimentando e que experimentando, porque com certeza angariamos muitas inimizades pela nossa conduta. Foi bom o nosso querido Vitor lembrar dessa história da Lapinha, essas duas senhoras lá em Minas Gerais, quando o Divaldo visita com o nosso Chico. A história é simplesmente abominável e mostra, num determinado momento, quando elas desencarnam, a beleza que passaram a experimentar, expiando todas essas atrocidades que o nosso capítulo aqui traz, que o Dr. Silvano nos mostra. Então, há uma necessidade de nós passarmos por esta proposta educativa que é o sofrimento, a dor. E Leon Denis, de uma forma muito bela, nos explica esses detalhes que a alma pura, a alma boa, a alma sábia, lógico que ela não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. E aí a gente volta àquele trechozinho, como fala, né? Por fim, como é que ele fala? Está aqui. Por fim, alguns, deixa eu ler aqui que eu separei. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso de modo a torná-lo mais fácil de vencido por aqueles que seguem na retaguarda. É esse trechozinho do capítulo. Então, essa obra é belíssima. Nos traz uma síntese do processo de cientificação de talvez todos nós, que ocupamos esses papéis, estas posições na realeza, nas posições de mando, nas posições de clero, nas diversas circunstâncias e angariando os grandes dramas que fazem parte ainda da nossa vida. E aí nós experimentamos as dores, né? Tem um trechozinho muito bacana no livro Material de Construção, quando Emmanuel nos traz a respeito da dor. E eu já mencionei isso num comentário que fiz anterior, que a dor é um constante convite da vida, a fim de que a gente possa aceitar uma entrevista com Deus. Talvez não, tenho certeza, Deus está nos convidando
a partir desta reflexão dos atos pretéritos que muitos de nós estivemos envolvidos, a mudar a história da nossa vida. E aí, nós vemos aí uma proposta que nos chega às mãos, o Consolador prometido. O que a gente tem feito deste Consolador prometido? O que a gente tem realmente... Como é que nós temos utilizado? Porque, num determinado momento, a gente vê, se a gente faz uma retrospectiva da história, como é que a gente se comportou diante desta proposta reveladora, consoladora de amor e de paz que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Eu não vou me aprofundar nem muito, Vitor, a respeito da pergunta o que fizemos nós, os discípulos do Consolador, porque eu sei que uma das perguntas foi feita, eu acho que a Jussara, e ela com certeza vai esmiuçar isso. Não quero tirar a beleza, talvez, da resposta, mas eu fico pensando o que a gente tem feito com esta proposta. Se a gente volta a visitar o livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz, por exemplo, a renascença religiosa. Nos fala ali, né, as atividades dos reformadores, quando se deparam com os atos que estavam sendo cometidos na Igreja Romana, na Igreja Católica Romana, aquele monge agostiniano que a gente conhece, nasceu lá na Alemanha, Martinho Lutero, né? E ele se rebela no sentido de que tentou dar um basta lá no século XVI. Aí aparecem essas figuras, Lutero, Calvino, Erasmo, estes outros vultos notáveis da proposta reformista lá na Europa Central, nos Países Baixos, né? Os primeiros protestos contra os príncipes da Igreja que começavam a ocorrer, né? O Papa Leão X, que é mencionado no capítulo, que tinha uma vida extremamente mundana, muito mundana. Ele trouxe até uma coisa, Vitor, que é importante, né? E acho que em 1518 ele cria o livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica. Olha o nome como é pomposo, né? Onde ele estipulava o preço das absolvições dos pecados, né? Para adultério, crimes hediondos, para tudo. Aquilo foi uma grande confusão e Martinho Lutero trouxe a proposta reformista. Mas é interessante que, mesmo Lutero, ele trocou. Veja como a gente é inconstante, né? Lutero, ele dá um basta naquela situação, cria uma cisânia, mas mesmo assim ele não soube muito bem adaptar esta proposta de reforma e traz também os seus conteúdos um pouco complexos, que talvez possam ser melhor estudados, a gente tem pouco tempo aqui, nesse capítulo do A Caminho da Luz, quando fala da renascença religiosa. Emmanuel nos traz alguns pormenores a respeito disso. E aí a gente vai vendo que, de tempos em tempos, as reformas acontecem, mas mesmo estes reformistas, às vezes, metem os pés pelas mãos. Então, nós não podemos esquecer, de maneira alguma, de cultuar este Consolador prometido, guardando a sua pureza, a sua pulcritude, porque ele é Jesus voltando mais uma vez para a gente. Eu me lembro de uma mensagem que nós repetimos muito aqui no movimento federativo. Foi uma mensagem trazida por Chico, em 1863, acho que foi na Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba. O nome da mensagem se chama Unificação. E o Chico nos traz que eu vou pegar até a mensagem, eu imprimi ela aqui, e vou ler alguns trechos dela, porque isso talvez possa nos ajudar a pensar bem o que nós estamos fazendo com o Consolador prometido, com estas tentativas de
a adulteração da obra, de colocar os nossos conteúdos, de adaptar a nossa vileza ainda. Esses médiuns aí, com total loucura, com total... Eu fico pensando nestas coisas, os diversos tipos de espiritismo que estão querendo serem lançados aí, mas o espiritismo é um só. E Chico, quando traz esta proposta de unificação, lá na Comunhão Espírita Cristã, ele nos traz a seguinte mensagem. Unificação. O serviço de unificação, e não vou ler todas, não, vou ler só alguns trechos. O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra, mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos cumpre violentar consciência alguma. Mantenhamos, isto eu grifei, mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana, A Luz do Cristo de Deus. Ele segue com a mensagem, mas num determinado momento, a mensagem é belíssima. Ele nos fala: nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço a quem quer que seja. Acontece, porém, que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los. Se não, olha agora o que Bezerra de Menezes, porque assina a mensagem, olha o que ele fala. Necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los. Senão acabaremos estranhos uns aos outros, ou então cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os melhores anseios, convertendo-nos um movimento de libertação numa seita estanque, encarcerada em novas interpretações de teologias que nos acomodariam nas conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade. Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não faça a hipnose pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e de sofrimento. Ele vai e segue na mensagem. Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado e, na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós, apenas o Espiritismo retém bastante força moral para se não prender a interesses subalternos e efetuar a recuperação da luz que se derramar do verbo cristalino do Mestre, descedentando e orientando as almas. E aí, Bezerra, num determinado trecho, que não é o final, nos fala: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é muito difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado de hoje espera de nós pela unificação. A mensagem segue, mas nos dá o tom da necessidade de não adulterarmos esta mensagem. E não estamos falando de ortodoxia, estamos falando que ainda somos extremamente frágeis e vulneráveis aos conteúdos que permanecem dentro de cada um de nós. E por isso não saiamos da rota, não saiamos do trilho.
com estas possibilidades das mentes, dos médiuns mais conturbados, que estão muitas vezes sem saber, a serviço da treva, retardando o processo libertador da humanidade. Nunca podemos mais nos afastar desta possibilidade, de maneira alguma, porque a onisciência divina que nos programou a todos vai organizando todos esses momentos para que a gente alcance a beleza e a leveza que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe. Nunca nos esqueçamos de que Ele é o modelo, Ele é o guia. E Kardec nos explica todas estas questões que em tempo, há 2000 anos ele falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu vos enviarei um Consolador, que vai explicar tudo isso para vocês. Então, não vamos mais sair do trilho. Vamos ficar com Ele. É seguro, é certo. Este é o amor, realmente, que nos chama e nos convida mais uma vez a não mais nos afastarmos. É isso. Obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Já estão pedindo aqui qual a mensagem de Bezerra para o Chico, se você puder mandar para nós. Mando. Vou mandar agora. Obrigada. Então, agora nós vamos chamar o João para responder a primeira pergunta. No capítulo 17, o mentor discorre a respeito das barbáries que praticamos em nome de Jesus e que regressamos à matéria comprometidos em divulgarmos corretamente a sua doutrina de amor. Podemos entender que somos os espíritas, estes comprometidos, que cometemos tantas atrocidades no passado, como porfiarmos até o fim nesta reencarnação. João, a palavra está com você, fique à vontade. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande novamente estar aqui. O Vitor e o Marcelo abordaram muito bem, muito compreensivamente a evolução nossa na trajetória até chegarmos hoje ao Espiritismo. Mas, só para recordar um pouco, no capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, Constantino nos diz: todos vós sois trabalhadores da última hora. Se todos nós somos trabalhadores da última hora, significa que nós não éramos trabalhadores da primeira hora. Então, aqueles cristãos primitivos, antes de Constantino oficializar a religião, todos eles que serviram Jesus e se sacrificaram por Jesus no começo da jornada cristã, já se foram. Já se evoluíram, já foram para mundos mais evoluídos ou estão aqui nos guiando, nos dirigindo. Nós somos aquela segunda turma, aquela que participou de tudo aquilo que o Vitor descreveu, dos grandes problemas que enfrentamos e causamos aos seguidores de outras crenças, ou mesmo aos seguidores do Cristo que pensavam diferente de nós. Então, como trabalhadores da última hora, que acabamos nesta reencarnação, ou em algumas reencarnações, talvez nessa e na anterior, porque dizem que muitos de nós somos franceses que reencarnaram no Brasil já para continuar o trabalho do Espiritismo, sabemos que carregamos essa responsabilidade. Como ele fala, Constantino, há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que aceitasses o convite? Eis que chega o momento de buscar o salário. Empregai bem as horas que vos restam e não vos esqueçais que a vossa existência, por mais longa que pareça, é apenas um momento muito breve na imensidão dos tempos. Então, é importante termos consciência da responsabilidade. Chico, o próprio Chico nos fala no Evangelho de Chico Xavier um dado muito importante, que o espírito preso ao remorso não consegue avançar.
Enquanto não quitar com a própria consciência os seus débitos, não encontrará o caminho que lhe permita livre acesso a novas conquistas. Então, o passado é o passado. Não podemos mudá-lo, mas podemos construir o futuro, como o Chico nos fala. Então, o que fizemos, estamos enfrentando as consequências nas nossas encarnações, mas não podemos mudar. O que podemos é olhar para frente. O que podemos fazer, então? E aí voltamos ao capítulo 20 do Evangelho, onde Erasto nos fala: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e lançar no nada a soma das iniquidades terrenas? Isso ele fala em 1863. Essa tempestade ainda está aqui conosco. Mas ele insiste: nada de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, a sua propagação. Ide e pregai. O recado e a mensagem está clara para todos nós, espíritas. Mãos à obra, trabalho. Essa é a única maneira que nós vamos remediar qualquer que seja as barbaridades que cometemos no passado e que temos essa oportunidade bendita que é a doutrina espírita, que nos guia, que nos ilumina o caminho e que nos oferece a oportunidade do amor ao próximo e de oferecer o nosso sacrifício ao progresso da humanidade. Mas, para finalizar a mensagem, Erasto nos alerta. Mas notai que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Observai atentamente o vosso caminho e segui a estrada da verdade. Perguntareis então, se entre os chamados ao Espiritismo muitos se desviaram, por que sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Responderemos: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão, pelos número de aflitos aos quais levarão a consolação. Vós os reconhecereis pelo amor ao próximo e pela sua abnegação e altruísmo. Enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer a vitória de sua lei, e aqueles que a seguem são seus eleitos, a quem será dada a vitória. Mas os que falsificarem o espírito dessa lei, para satisfazerem a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. A mensagem está aí, para nós, no Evangelho, capítulo 20, Missão dos Espíritas. Vamos relê-la, vamos entender e vamos fazer dessa mensagem o nosso caminho, lembrando o lema maior do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não existe outro caminho. O caminho é o da caridade. O caminho é o do amor ao próximo. E seguindo por esse caminho, estaremos mais próximos do Mestre e estaremos de volta à trilha que ele nos deixou para iluminarmos o nosso caminho e o caminho dos que nos seguem. Era isso. Obrigado. Obrigada, João. Com certeza nós vamos reler o capítulo 20 do Evangelho. Agora nós convidamos a nossa querida amiga Jussara para responder a nossa última pergunta. Deixa eu só colocar aqui. O mentor alerta a respeito dos separatismos em detrimento da codificação kardeciana, de médiuns equivocados, agressivos e presunçosos, assim como de tentativas para atualizar o pensamento espírita. E, de fato, temos percebido uma divisão no movimento espírita, com aqueles que se denominam espíritas progressistas, de direita, de esquerda, e mais tantos outros absurdos. Como devemos proceder ante estes acontecimentos para não deixarmos que seja feito do Espiritismo o que se fez das demais denominações religiosas do passado e da atualidade? Ju, a palavra está contigo. Obrigada, Gê. Boa noite a todos. Que estudo mais rico.
Que capítulo excepcional que nós temos nesse livro que Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe. Para começar a responder a pergunta, nós vamos contar uma história pequenininha, mas de muita grandiosidade. A mãe dos filhos de Zebedeu, que tem um nome que se chama Salomé, nós conhecemos a história, foi conversar com Jesus para que Jesus pudesse colocar os seus filhos, um sentado à sua direita e à sua esquerda. Como Jesus deu uma resposta meio que Salomé não entendeu bem, né? Dizendo apenas que, antes de tudo, ele precisava saber se eles iam querer realmente beber do seu cálice. Como uma boa esposa da época, ela saiu e foi conversar com o marido, o pai dos filhos de seus filhos. E aí, esse pai, junto com os filhos, foi em busca de Jesus, para poder entender o que era todo aquele conceito e toda essa possibilidade, seguido, inclusive, do próprio convite que Jesus tinha feito a eles para que fossem também seus discípulos. E esse diálogo que o pai, né, o senhor Zebedeu teve com Jesus, o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, através de Chico Xavier, no capítulo 4, ele nos traz alguns detalhes importantíssimos desse diálogo. Quando Jesus começa a falar, e nós não vamos poder, obviamente, nos estender, eu recomendo que todos vocês leiam esse capítulo 4, Boa Nova, que se chama Família Zebedeu. Quando Zebedeu começa a querer entender a proposta de Jesus, a proposta desses filhos seguirem-no, e Jesus lhe diz que o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas, que o trabalho é árduo, que o sofrimento é o cálice dele, mas que ele, o seu espírito, se ilumina com a certeza da vitória. E fala que esses discípulos, né, das verdades do céu, eles não irão aprovar o erro, mas também não vão exterminar os que sustentam o erro. Vão estar sempre trabalhando pelo bem, porque sabe que Deus está trabalhando. E complementa Jesus dizendo que o reino desse discípulo é o do trabalho perseverante pelo bem real da humanidade. Zebedeu fica tão entusiasmado, tão envolvido pela fala de Jesus, pela energia que nós sabemos que devia estar vibrando do Mestre, com a convicção de que ali se encontrava para servir, também ser um servidor fiel na obra do Pai, neste planeta que ora nos abriga. Então, entusiasmado, ele fala: Senhor, Senhor, nós vamos trabalhar convosco e pregaremos o seu evangelho e aumentaremos o número dos vossos seguidores. E é aí que eu queria chamar a atenção para as nossas reflexões na resposta que Jesus dá a Zebedeu, porque ele fala, inclusive nos fala Humberto de Campos, que ele coloca ênfase nas suas palavras, quando ele diz: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. Por que nós quisemos trazer essa fala aqui para vocês? Porque nós, neste vai e vem de ideias, de deturpações,
de ideologias drúxulas que nós vemos estarem acontecendo, né? Como se diz, o movimento não é nem de esquerda, nem de direita e nem de meio, mas o movimento daqueles que seguem Cristo é um movimento que é o meio de nós realizarmos esta obra. E nós ficamos, às vezes, perdidos, porque escutamos as pessoas falarem, ai, mas olha, aquele movimento tem tantos seguidores, olha os números aumentando aqui, e ficamos nessa ilusão que se trata de número. Não há muito tempo atrás, foi o próprio Divaldo que, num momento de necessidade que nós passávamos nas questões do movimento espírita, reafirmou em uma das suas correspondências conosco, de novo, que este é o momento da separação do joio e do trigo, e não é o momento de nós nos preocuparmos com números. E é Jesus quem nos fala isso. É Jesus que diz que a nossa causa não é número. É Jesus que chega e nos apresenta também, até da conhecida fábula de Êxopo, a ideia do feixe de varas, a ideia da importância de nós estarmos unidos, mesmo que sejamos ainda aparentemente poucos, porque nessa mensagem ainda, ele fala a Zebedeu que para fazer toda uma transformação basta um ser humano de bem, basta um espírito de bem. E nós temos exemplos desses espíritos de bem. Então, o que cabe a nós, espírita, fazermos neste momento? Como nós vamos nos comportar? Estamos vendo em todas essas obras que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz através de Divaldo e outros nessa mensagem magnífica de Dr. Bezerra, como nos apresenta Marcelo. Às vezes só eu tenho um pouquinho de cautela com essa mensagem, porque ela pode ser usada erroneamente por espíritas comodistas, quando o doutor Bezerra fala aqui, né, que nós estamos, que existe uma urgência, mas que não deve ser apressado. Então, eu já vi alguns espíritas falando, então, tem tempo, a hora dos espíritos. Não, nós não temos mais tempo. O momento da nossa transformação, do nosso testemunho é agora. E a Kardec, na Revista Espírita de março de 1863, ele traz um artigo que ele chama Falsos Irmãos e Amigos Inábeis, aonde ele diz que se não tem nada que pode deter a marcha do progresso, pode, sem dúvida alguma, causar algumas circunstâncias entraves de atitudes irrefletidas de certos adeptos. E ele chega a dizer que, às vezes, vale mais a pena um inimigo confesso do que um amigo inconveniente. Então, nós estamos falando agora de pessoas, né, de movimentos que usam o nome do espiritismo, né, que é um amigo inconveniente, como disse aqui Kardec. E ele fala nessa mensagem, pseudo-sábios, que sobre todas as coisas têm a sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, falando de tudo, construindo sistemas, criando utopias e ditando coisas excêntricas. Então, Kardec, inclusive, faz um alerta que chega até a chocar, sabe? Quando a gente lê pela primeira vez, porque ele fala assim, que pretender que todos os espíritas sejam infalíveis seria tão absurdo quanto pretender que os adversários também têm o privilégio da razão. Aí ele fala, tentareis trazer toda essa gente às ideias mais sãs, seria trabalho perdido. Então, o próprio Kardec nos fala aqui, nos mostra
nos levando a essa ideia, essa compreensão dos diferentes estágios, dos diferentes comprometimentos, para nós não nos determos na marcha do nosso progresso individual, mas aquele que também levará ao progresso coletivo. Então, ele fala que nós, ou aqueles que são os adeptos sinceros, devem declinar de toda solidariedade com as reuniões formadas fora das condições prescritas pela sã razão e os verdadeiros princípios da doutrina, porque isso não os conduzirá ao bom caminho. Então, nós temos essas mensagens, nós temos esses alertas, sabemos a facilidade que nós temos de nos entusiasmar e sairmos nós também construindo os nossos bezerros de ouro, como outrora fizemos, tentando fazer com que o Espiritismo nos sirva ao invés de nós servirmos ao Espiritismo. Em uma mensagem psicofônica que o espírito Dr. Bezerra de Menezes deu em outubro de 2017, durante o congresso que ocorreu na Colômbia para um grupo de trabalho do Conselho Espírita Internacional, Dr. Bezerra, compreendendo que no momento estávamos passando como movimento espírita por desafios que, infelizmente, são muitos e constantes, ele disse o seguinte, que a mensagem do Cristo vai sempre prevalecer. Se o nome que essa mensagem e esse trabalho de amor de Jesus vai abraçar o nosso planeta, será o nome espiritismo ou não, isso para os espíritas não importa, mas que agora nós, os espíritas, representando o movimento espírita, o espiritismo, estávamos com a oportunidade de fazermos com que a mensagem do Cristo prevaleça. Caberia a nós, então, não deixarmos que esse movimento sublime fracassasse e que fosse necessário que ele tomasse outro nome, como nos falou o próprio Marcelo, da boa vontade, do trabalho dedicado de Martinho Lutero, e que ele também se equivocou, quando naquela época já era para trazer essa mesma mensagem, não uma separação. Então, hoje o momento é grave, mas somos nós que temos que, cada um de nós, cuidarmos da nossa responsabilidade, da nossa fidelidade a Jesus, do nosso trabalho, desse movimento que nós representamos, que é o Espiritismo. Então, que sejamos prudentes, que não nos deixemos iludir por números, por mensagens, por nomes, mas que nos mantenhamos, possamos nos manter fiéis e unidos pelos laços de amor, pela luz que é o caminho da verdade e da vida que Jesus representa. Então, é um momento muito grave, esse momento nosso de transição, mas vamos refletir sobre essa mensagem. Não nos importemos com o número, como diz Jesus, mas nos importemos, sim, em colocarmos o bem e a verdade a serviço de todos, porque este é o caminho que Jesus nos deu agora a oportunidade de realizarmos nesta encarnação, em seu nome. Obrigada. Nós que agradecemos, Ju. A gente fica assim até sem palavras, na verdade, porque são tantas reflexões tão profundas e graves mesmo. Não são simples teorias para a gente ficar discutindo e esquecermos disso na nossa vida profana. Isso são lições que são urgentes.
Muito obrigada. Então, para que a gente possa encerrar, convidamos o Laudes para fazer a nossa prece, mas antes ele... Não, eu falei da leitura à prece, porque eu não acredito que nas milhares e milhares de páginas o nosso Vitor tenha pincelado, após a tempestade, os novos obreiros do Senhor. Há mais ou menos 90 dias, o próprio Divaldo nos propõe um estudo profundo desta obra e deste tema, deste livro Após a Tempestade. E nos diz que, depois dessa mensagem, que foi em 74, em 1980, a mensagem é atualizada num livro que foi escrito pelo tio Nilson, mas de uma viagem à Europa. O livro se chama Serviço do Espiritismo. E o nome do capítulo se chama Cristãos de Ontem, Testemunhos de Hoje, Mártires da Fé. Como se fosse uma complementação deste capítulo do livro Após a Tempestade, Os Novos Obreiros do Senhor. E para finalizar, como em prece, eu gostaria de trazer um pequeno pedacinho dessa mensagem. Cristãos de ontem, testemunhos de hoje. Viver o Espírito do Cristo é o moderno sacrifício que o discípulo do Espiritismo defronta. Jesus espera que os que o seguem façam-no mediante uma doação total, em espírito e em verdade. Estejamos certos que os cristãos novos, de que o tronco verde se fez ao que ele foi feito, que se não fará as árvores velhas e secas desprovidas de vida? Abraçando a fé, encouraçados e defendidos pela coragem, na vivência do amor, todos unidos, desencarnados e encarnados, mantenhamos o indescritível ideal e pensamento do Cristo no mundo, através da ação do bem sem limite, não importando quanto tempo passe e quanto sacrifício ainda nos seja exigido. Que Jesus nos abençoe a todos.